Olá, bom dia, viajantes. Quase que não venho, hein? Finalzinho aí de setembro, hoje já dia 22. E a gente nem conversou sobre esse mês que é tão importante na confecção, né, da roda do ano, da roda de Sansara. Quando chega setembro, acontecem muitas coisas. Geralmente é aquele período onde a gente já percebe, né, o fruto da árvore. O que a gente está colhendo daquilo que a gente veio nutrindo desde o começo do ano, né, para algo que a gente começou ainda esse ano ou ao longo da nossa existência e da nossa trajetória, do nosso caminho. Bom, eu geralmente ando na contramão. Eu costumo dizer assim porque é um fato, né? Geralmente a galera tá fazendo leitura pro mês e assim vai, zais, e eu já venho aqui bem no dia 22 e falo, ó, já quero saber, né? Eu e o coletivo, o que o coletivo tá mantrando assim, né? Tá ali falando que tá inerente no todo, e é claro, né, gente, a gente é o que vibra e o universo é vibração, são ondas, são frequências, e a gente tá nesse meio porque nós somos um átomo também vibrantes que atuamos de acordo com aquilo que se manifesta mais em cada um de nós, né, que ressoa mais em cada um de nós. Mas também é um fato, né, que as energias coletivas, o campo eletromagnético coletivo, né, o todo num pulso, não tem como dizer que às vezes isso nos arrasta de uma forma que a gente, quando percebe, fala: meu, era para eu ter ido por esse caminho e de repente a minha vida deu um vira, eu fui para algo nada a ver e eu nem entendi por quê. Aí seja lá quais os motivos por que isso acontece, mas é fato que acontece. A vida é o que é e não dá pra gente negar, né? A gente entra em contato com aquele momento em que é interessante a gente estar investigando tudo isso e também se posicionando aí, né? Recalculando as nossas rotas para que no próximo mês a gente já consiga não levar, né, algumas questões já precisando transmutar. Não existe aquela, vou deixar para lá, não quero nem saber, né? O não deixar para lá e não querer saber não significa que está resolvido. É um fato que a gente precisa entender, né? A gente deixa algo ali que não está resolvido, seja o que for, em questão de relacionamento, de trabalho, que não está legal, que não está me fazendo bem, e fala, vou deixar para lá, não quero nem saber, vou fazer de conta que não está acontecendo. E o que acontece? Volta e meia a gente esbarra com aquela situação, aquilo bate na gente porque tem que resolver. O universo, ele é exato, ele é matemático, ele é quântico. Tudo precisa ser transformado, né? Ao mesmo tempo que nada se cria, tudo se transforma, como já dizia Lavoisier, né? É nessa máxima que a gente vai entrar nesse momento aqui de conexão com o oráculo para a gente entender, né, o que a gente precisa, né, transformar ainda esse finalzinho de setembro para que em outubro, que é um mês muito especial, eu falo assim, né, muito especial, o mês é muito especial. Todo mês, gente, ele tem a energia certa que a gente precisa usar no momento certo para que a nossa evolução, a nossa consciência, ela consiga alcançar a expansão, o potencial que aquele momento está proporcionando. Aí fala, nossa, Nanda, mas as coisas estão tão ruins, está acontecendo tanta coisa ruim, eu não estou vendo nada de bom. É aquela outra máxima, né? Não tem como ter resultado diferente se a gente sempre está usando a mesma fórmula. E a gente está num período muito grande de mudança. É hora da gente acordar para umas coisas que não dá mais, a gente já deu o resultado, né? E às vezes a gente ainda está muito naquela mecânica de querer curar as coisas com remédio para as coisas físicas. Não é assim que funciona. Nós não somos só físico. A matéria orgânica, quando ela não está bem, já é um resultado de que o nosso espiritual não está bem e está confeccionando justamente os venenos que está nos adoecendo, nos empobrecendo, nos mantendo aprisionados, enfim, e por aí vai. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Ananda, eu sou uma terapeuta alquimista oraculista, né? Eu coloco o termo terapeuta para as pessoas saberem que eu trabalho com terapia, mas eu sou uma alquimista oraculista. Um alquimista é aquela pessoa, né, aquele profissional que vem estudar
o ser como um todo, né? O médico, ele estuda o físico, né? Não é verdade? E dentro da área da medicina, né? Cada profissional escolhe uma área ali. O terapeuta, o alquimista, ele vai estudar o todo, né? A pessoa como um todo. E é claro, né? Eu vou dar pitaco aonde eu tô me especializando para poder tratar aquilo, né? Então eu uso o oráculo como anamnese. Às vezes alguém chega aqui e fala, Nanda, eu tô com isso, mas eu não sei o que que é isso, né? Mas eu já tô sentindo que o meu corpo tá acontecendo isso, isso, isso. E a gente vai abrir o oráculo, investigar, saber o que que tá acontecendo, de que área que é, se é de agora, se vem da infância, se é do útero, enfim. O que é que está acontecendo? Porque nós somos um dicionário. Nós temos, mesmo que a gente fala assim, nós somos um livro, a gente escreve a nossa história a cada momento. Nesse momento eu estou escrevendo um pedacinho da minha história, onde eu estou aqui interagindo com vocês, entregando aí o meu trabalho, né, o meu labor, o meu suor, aquilo pelo qual eu luto para poder me construir e auxiliar as pessoas com as quais eu me conecto, né, por afinidade, por, enfim, seja qual for o motivo, a estar também caminhando e construindo a sua história de uma forma mais equilibrada e justo, de acordo com a sua essência, de acordo com aquilo que a gente é, né? Então, gente, é isso. Espera só um momento. Então, vamos lá, né? Já pedindo aqui pro oráculo. Que momento é esse que a gente precisa enxergar aqui? Já vamos ver também onde a gente vai precisar buscar força para o que a gente vai precisar trabalhar. Qual que é o ponto de força, oráculo, deste momento, dessa leitura, para o coletivo? Muitas cartas, só uma, por favor. Uma. Massa, faz todo sentido a cartinha que caiu aqui. O que vem aí do passado? Pra gente ressignificar. Legal. E o que vem aqui pro... Opa, duas eu vou aceitar. Nossa, caraca. Tá puxada aqui a leitura. Vamos clarificar? Tarô, do que a gente tá falando ali no Ouroboros? Mundo. A carta de força clarifica aqui pra mim a pedra filosofal. Hoje eu acordei animadinha. Acho que foi ontem, eu fui participar do aniversário do Hoje, um espaço muito legal. E, nossa, eu encontrei uma galera muito massa, foi muito bom, muito top. Eu recomendo o espaço para práticas, para quem está querendo fazer práticas, né, de autocuidado, desenvolvimento, enfim. Dá uma olhadinha aí no Instagram, que eu postei esse momento lá, então dá para pegar endereço e tudo certinho, do lugar. Verifica aqui pra minha força, pedra filosofal, oráculo. Que a gente tá. Duas, tá. Eu vou aceitar isso aqui. Vamos aceitar tudo, gente. Vamos aceitar tudo. Clarifica aqui o ego. O ego. Vamos lá. Serve pra mim, serve pra você. O que tá saindo aqui, gente, é pra mim também. Eu sou coletivo, né? Eu faço parte desse planetinha e também tem meu pulso aqui, né? E a minha contribuição, tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô construindo, o que eu tô plantando, né? Enfim, serve, isso aqui é pra gente prestar atenção e fazer o que for preciso, né? Ontem uma pessoa que eu tava atendendo, ela também não conhecia o oráculo, né? E ela falou assim pra mim, mas isso aí dá certo? Acontece? Eu falei, as coisas para acontecer a gente precisa fazer. Então, se põe à prova, faz. Eu tenho certeza que dá certo. Segue as orientações que vai dar certo. Né? E às vezes ela fala, mas eu fiz e não deu. Eu falei, cara, as coisas elas precisam ter constância, né?
Quando eu comecei a estudar oráculo, era muito difícil, porque eu falava assim com a Argemira é minha mentora, né? Amo, do meu coração, obrigado por estar comigo, sempre, né? Eu falava assim, eu não entendo, ela falava, então continue até você entender. E tem coisas que até hoje eu não entendo, mas eu confio e falo, ok, né? O primeiro passo é a gente ter fé naquilo que a gente é, naquilo que a gente carrega e fazer a mudança. Tem coisa que vai doer mesmo. E aqui já tá falando muito disso, tá? Mas vamos lá. Clarifica aqui pra mim a carta do ego. A galera fala assim, gente, isso aqui é uma folhinha de manjericão. Eu tô com um vaso aqui, eu vou virar, que eu não aguento, né? Olha que lindinho, sempre. Deixa eu colocar aqui. Isso mesmo, folhinhas, podem ficar aí, que eu gosto. E a galera também, manjericão. Tá, peraí, que aí o manjericão já toma toda a cena, né? Eu gostei, vou deixar assim. Então vamos lá, gente, ó, seguinte. O que a gente precisa trazer às claras, tá? Trazer aqui pra gente iluminar, tá? Aqui já tá mostrando que muitas pessoas, né? Tá difícil pra gente o financeiro. A gente já tá falando de financeiro, mas tá falando também daquela coisa que a gente quer, que a gente nem sabe o que é. Tá mostrando uma insatisfação. É como se nós não estivéssemos satisfeitos com o que a gente está conquistando de alguma forma. Sabe quando a gente... Essa carta aqui é um 4 de copas. Mostra essa guria aqui, ó. Ela olhando para um lado, né, onde tem as copas aqui vazias, e ela não tá prestando atenção que do lado aqui tem algo sendo ofertado, né? Tipo um pote aqui, né, cheio de intenções. Você vê que sobe aqui como um raio, né? Por quê? Porque tá distraída pensando no que perdeu, pensando no que já foi. É literalmente aquela coisa, chorar pelo leite derramado. A gente precisa trazer essa clareza de que muitos de nós estamos chorando pelo leite derramado. Não dá, né? E automaticamente, enquanto a gente fica chorando e olhando para o lado de lá, a gente não olha para o outro lado. Então é importante a gente olhar para todas as direções da nossa vida. Direções assim, ó, como é que eu tô com a minha conexão espiritual? Como é que eu tô com a minha conexão material? Como é que eu tô com o meu passado? E o meu presente? O que eu tô sentindo aqui no presente? Por quê? Porque aqui mostra uma insatisfação do coletivo, né? Com as suas conquistas, ou o que não conquistou, ou aquela coisa que se fala assim, nossa, eu me dediquei tanto a isso, perdi dinheiro, perdi amigos e tal, e agora não deu em nada, e eu fico lamentando aquilo e não olho pra frente, né? Não é legal. Esse 4 de copas fala de uma estabilidade que na verdade não estava tão estável assim emocionalmente falando, né? Tá desconfortável. Então é importante sair da zona de conforto, seja pro que for. Já deu, não dá mais. Aqui já tá falando não dá mais. Não leva isso aí pro próximo ano, porque senão lá em setembro você vai colher a mesma coisa, né? Porque vai crescer a mesma coisa dentro da mesma semente, aí vai ficando aquela coisa, aquela planta, sabe, que a gente não sabe o que é, aquele relacionamento que a gente não sabe o que é, aquele trabalho que a gente não sabe o que significa pra gente, o que a gente tá fazendo, né? Porque a gente pode estar ganhando dinheiro, mas emocionalmente não tá bem. Então, seja o que for, gente. Mas é algo que já não tá saindo da nossa cabeça, aquilo que a gente fica pensando. Que mundo é esse que eu tô vivendo aqui dentro, né? Que mundo é esse que eu construí aqui pra mim? Isso aqui não tô satisfeita, isso aqui não tá bom. E se não tá bom, gente, é porque, com certeza, eu também não entreguei o meu melhor. Ou eu não prestei atenção, né? E aqui, no ponto de força, né? A gente está vendo aquilo que a gente precisa iluminar, entender, enxergar. Por quê? Porque quando outubro chegar, outubro vai pegar a balança do tempo, né? E vai colocar ali o nosso fruto e vai pesar. E a gente vai falar, aí vai ser pior ainda, né? Porque a gente fala, caraca, eu achei que eu ia fazer uma boa colheita, né, disso aí. E aqui a gente está falando de coisas emocionais, literalmente do nosso emocional não satisfeito com as nossas realizações.
A gente está chorando pelo leite derramado. Poxa, me dediquei o meu mundo para essa relação e de repente eu entendi que não é aí que, né, que tava. Mas por quê, gente? Cada coisa na nossa vida, ela tem um tempo, ela tem um prazo. Tem coisa que quando chega já deu. Não é para ser mais, né? Tem que se refazer totalmente um novo plantio, no novo terreno, para que a gente colha o que for preciso. E aqui a carta que saiu aqui de força, a pedra filosofal, está falando assim, olha, realmente agora a gente já está colhendo o fruto, né? Vamos pegar como exemplo aí de algo que a gente começou agora em 2024, mas a gente sabe que a vida é um ato contínuo, né? Não é porque a roda do ano traz um próximo ano que a nossa vida ela simplesmente é outra coisa. Não, a gente vai, é uma confecção, é uma construção, é uma história, né? Se eu for pegar a minha história desde quando eu cheguei aqui no planeta e comecei a caminhar ali na minha base familiar, na minha estrutura familiar, e a partir daquilo eu fui me tornando quem eu sou, né? Eu cheguei aonde eu cheguei e chega um momento que eu falo assim, não era essa pessoa que eu gostaria de ter me tornado. Mas agora não adianta eu chorar. Eu vou o quê? Arregaçar as mangas, vou pegar o que é preciso fazer. Por quê? Porque essa carta fala que para muitos de nós, o coletivo está falando, é o final de um tempo. E é um final de um tempo, né? Por exemplo, quando a gente pega a roda do ano e chega em setembro, setembro é o mês 9. A gente só tem número, gente, do 0 até o 9. Depois são só repetições, 10, 11, 12, 13, 14. Então esse finalzinho, o mês 10, o mês 11, o mês 12, são meses muito especiais na roda do ano, mas são meses de executar, né, a nossa obra, tipo assim, já o que tinha, tudo já está consumado. O fato já está consumado. Então aqui literalmente, né, quando a gente está falando aqui dessa questão emocional, a carta que saiu aqui já está falando de nós insatisfeitos com aquilo que nós estamos nos tornando com as escolhas do que a gente resolveu nutrir, plantar, enfim, né? E é um final de ciclo, realmente. É bom a gente olhar para isso, por quê? Porque a gente está se preparando já para um novo ciclo, um novo ano. E automaticamente, esses 3 meses, né, que a gente tem pela frente, são meses bem importantes para a gente fazer essa reavaliação. É muito importante, né? E a cartinha que clareou aqui está trazendo um 2 de pentáculos. E esse 2 está falando da gente, né, literalmente equilibrar aí o nosso emocional com a nossa questão financeira também do nosso caminho, porque a gente aqui está falando de muitas perdas que a gente teve justamente porque a gente se manteve em posição que a gente não quis mudar, não quis transformar, não quis transmutar. E o que vem aqui depois, saiu 3 cartas, eu achei interessante. Eu falei, cara, a gente precisa pegar isso aqui, porque essa informação aqui, porque se em cima já está falando, ó, para de olhar para o passado, para de lamentar o que já sabe, que já derramou, o leite ferveu. Sabe quando a gente ficava lá um tempo, eu não sei se vocês são, muita gente vai entender o que eu tô falando. A gente fica olhando lá, esperando o leite ferver para não derramar, né? Porque leite quando derrama no tal do fogão, gente, é um inferno, aquilo para limpar um saco. Eu detestava quando falava assim, o leite derramava, tem que lavar a leiteira. Aquilo para mim era horrível, né? Não sei como que, bom, enfim. Então, vamos lá. A gente para de chorar pelo leite derramado, né? Então, onde que está o ponto de força aqui? É a gente buscar equilibrar, né, os nossos valores para saber se está de acordo. Pegar aqui uma postura de imperador, né? Falar, não, o imperador é uma energia de fogo. Ó, em cima eu tenho um 4 de copas e aqui embaixo eu tenho um 4 de fogo. O que significa isso? Né? Essa energia de fogo, essa energia do imperador. O que o imperador faz, gente? Ele quer construir um império, mas ele quer construir com bases sólidas dessa vez. Então, tudo que não tiver sólido,
a gente vai precisar trazer aí, né, perceber isso e buscar força para mudar. Por quê? Porque aí a vida vai entregar pra gente um 6 de ouros. Um 6 de ouros fala, só que aqui também tem, muita gente vai estar bem, porque entendeu isso já e já tá fazendo o que precisa fazer. Então, se essa carta saiu aqui, tá falando, ó, muitas pessoas no coletivo estão entendendo que elas só perderam de várias formas, ou de várias formas mesmo, gente. Porque aqui a gente tá falando de emoção, de água, mas o emocional da gente, ele pode estar em desequilíbrio em qualquer área. E aqui está mostrando que se está ali, estamos insatisfeitos, estamos olhando para o passado, chorando pelo leite derramado, e o negócio está falando assim, ó, é para frente que se anda. E por quê? Porque terminou um ciclo, é hora de começar aí um novo projeto, um novo caminho, novo, onde a gente vai ter que ter uma posição mais firme, né, de imperador para construir o nosso império, não pisando em cima de ninguém, não usando as mesmas ferramentas que a gente usou, que trouxe essa insatisfação, seja qual for, e a gente vai chegar no ponto principal, porque tem aqui o ponto principal do que a gente precisa mudar, né? Que a gente está falando da força que a gente vai precisar buscar, porque a vida quer entregar um 6 de ouros. O 6 de ouros significa que a gente pode conquistar, sim, aquele equilíbrio onde tanto o nosso emocional quanto vai estar equilibrado dentro das nossas questões materiais. Acho que tá dando para entender, né? Aqui, gente, o passado é o que precisa mudar. E sabe o que a gente precisa mudar? O nosso ego, ó. A gente precisa reconstruir a nossa personalidade. De várias formas. Para algumas pessoas vai falar assim, olha, eu não sou quem eu sou porque eu sempre acreditei no que falaram que eu tinha que ser. Não dá mais para ser assim. É hora de desconstruir isso aí e reconstruir quem você é dentro da sua verdade, dentro do seu sentimento, dentro do que faz você pulsar, faz você ficar firme, você não desistir. Isso também aqui pega muito para quem está querendo desistir de projetos, que sabe que é bom, que vai ser legal fazer isso, entregar isso para o universo, para você, para o universo, que vai ser um benefício bom para o coletivo e para você, mas a gente tem medo, né? Por quê? Porque às vezes a gente está querendo ser o que o outro gostaria que a gente fosse e a gente não é aquilo que a gente de fato é, da nossa natureza, né? Então aqui é primordial aquela personalidade, né? Porque aqui a gente está falando do passado, do que está em mim, que eu preciso desconstruir na minha personalidade, sou eu. Não é a pessoa, não é ninguém que tem que mudar. Aqui está falando literalmente que cada um de nós, nesse momento, deve refletir sobre aquele personagem em nós que precisa, ó, de um tchau, né? Eu tenho um personagem aqui em mim que era muito negativo. Cada vez que eu ia fazer alguma coisa, ele vinha na minha cabeça e falava, não vai dar certo. Eu falava, quem que é essa pessoa que tá falando aqui? Aí eu falava assim, de repente era amigos, sei lá, pessoas, familiares, aí cada um pega o que? Fala assim, isso aí que você acredita não vai dar certo. Isso aí que você tá querendo ser não é para ser. E eu acreditei, não fui e agora tô aqui chorando pelo leite derramado. Essa personalidade precisa ser reconstruída. Aqui a gente tá falando de personalidade, aquela pessoa que eu sou todo dia. Quando eu acordo, a gente tem um RG, né? Quem sou eu quando eu acordo? Eu preciso assumir esse posto de realmente quem eu quero ser, que é isso aí que vai fazer com que esse ciclo de 2025 que está chegando aí faça a diferença na minha vida. É hora realmente de eu sair do caos, né? A carta que clarificou aqui essa personalidade, gente, olha que linda, é o 9 de copas. Tá falando também que muitos de nós já tá acordando aí e falando, nossa, eu fui o que todo mundo quis, menos o que eu quis ser, e eu só me ferrei. E agora eu tô aqui chorando pelo leite derramado. E a vida tá falando, ó, resolve isso aí no passado, olha pra frente, porque tem muita coisa boa que tá vindo aí. Então pega o bonde, gente, porque senão a gente perde a viagem, a gente perde a nave. E cada vez, cada 365 voltas, cada 365 graus, né, que o próximo ano vem trazendo pra gente caminhar, é um potencial forte de mudança. Porque a carta que está aqui no nosso presente, ó, é o caos. Está falando de muita satisfação emocional, de apego, de coisas que a gente precisa deixar já. Não levar para frente. Ressignificar. Essa carta é uma carta puxada, pesada.
né? Isso aqui, gente, é água, é uma carta de água, a água de escorpião, água profunda. Sabe aquele sentimento profundo que machucou, que magoou, mas e fez com que eu me tornasse coisas que eu nem queria? É hora de ressignificar, entendendo, não é o outro, sou eu. A virada de chave está em mim. Aqui é um 11, então novembro não vai ser bolinho não, gente, pro planeta. Muita chuva, muita água, muita coisa vai acontecer no planeta que vai causar um rebuliço pra gente prestar atenção, porque esse rebuliço também tá acontecendo dentro da gente. Água significa emocional. Vamos nos preparar, tá? Muita chuva, raios, tempestade, muito. Até dei uma engasgada aqui. Enfim, e que a gente se prepare para isso, né? Porque isso aqui não é para assustar a gente, porque nós somos semelhantes à natureza. Quem de nós às vezes não entra numa tempestade interna ou um furacão, né? São os elementos se manifestando. Ou quando eu fervo por dentro, né? O elemento fogo em mim, isso pode me queimar. Eu preciso equilibrar isso. Vem aqui comigo que eu te ajudo, né? Vamos fazer isso junto, vamos cuidar dos seus elementos para que você esteja bem, para que a gente fique bem. E a gente consiga ajudar também o planeta, né? Nesse momento tão forte, porque é um momento de transição de um estado para o outro. E setembro também fala disso, né? A gente está saindo do inverno, já entramos aí na primavera. E cada vez que muda-se as estações, algo muda, precisa mudar e vai mudar. A gente vê isso na natureza. A gente é semelhante, a gente precisa entender essa mecânica. Porque essa carta aqui, né, ela fala que no presente tá um caos, a nossa vida tá um caos. Tem valores que a gente vê que já não vale nada. Não estou falando só de valores, né? A gente está perdendo, não estou só falando de valores materiais, valores morais, éticos. A moral e a ética é a mola propulsora que faz com que a gente expanda a nossa consciência. A vida, a gente não trata de ser bom ou mal, de ir para o céu ou para o inferno. A vida é uma experiência única, onde cada um precisa aprender a fazer as suas fórmulas junto com esses elementos que a natureza, Papai do Céu, disponibilizou para a gente fazer as nossas fórmulas, as nossas alquimias, as nossas misturas para aquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente quer ver crescer. Então, é uma análise profunda que a gente precisa fazer neste momento. Aqui o barquinho tá escrito SOS, né? Essa carta significa o caos. O caos significa eu vou ter que tirar coisas daqui, porque senão eu vou afundar. Eu vou ter que deixar o passado bem resolvido, senão meu barco vai afundar, vou lá pro fundo, né? Então, muitas pessoas também com muitas questões no estômago, né? Queimação, questão de desconforto, má digestão, cuidado com a alimentação, cuidado com o que a gente está comendo, cuidado com a água que a gente está bebendo, com aquilo que está nos alimentando, os relacionamentos que nos alimentam, o trabalho que nos alimenta. É uma hora muito boa para a gente reavaliar, porque a vida quer nos dar um 9 de copas, uma satisfação. Olha que carta bonita, ela jogando, né, plena, né, tipo assim... Sou rica, rica no sentido, em todos os sentidos, mas aqui tá falando que muitos de nós precisa, né, ter uma mudança grande de personalidade, tá? Então, gente, no planeta muita instabilidade climática, tá? Então, automaticamente na gente também muita instabilidade emocional. E aqui a carta que clarificou, que veio junto, né, foi a do Fluginston, falando assim, é hora do espírito, do nosso espírito, entendendo, né? Todos nós somos um espírito. E o que é espiritualidade? É trabalhar para o nosso espírito, para a nossa natureza, em ressonância com o espírito do planeta, a natureza do planeta. Então, vamos supor, se a gente destrói alguma coisa no planeta, automaticamente alguma coisa vai nos afetar para nos destruir também. É por ressonância, né? Então, o que a gente precisa neste momento, eu vou pedir aqui, o que a gente precisa neste momento de caos, né? Que a gente está falando do presente, lembra, né? O presente, o futuro é uma energia, é um movimento, é um fenômeno que acontece no presente. Então aqui já está falando que a nossa personalidade aqui, ela precisa ser reconstruída de alguma forma, e cada um pega, tá, gente? Pega tudo isso aqui e encaixa
naquele momento que você está vivendo, que ressoa com isso aqui. O que não ressoar, nem pega. Mas isso aqui, como eu falei, é para o coletivo, é para todos nós. Tá acontecendo. Tá? Às vezes não está acontecendo com a gente, mas está acontecendo com o irmão, com o amigo, com o companheiro, e isso também mexe com a nossa estrutura, a estrutura da nossa personalidade. Clarificar aqui o caos. Então, gente, ó, muita atenção, tá? Já vamos nos preparando para novembro, tá? Quem for viajar, muita atenção com água, muita atenção com o mar, rios, cachoeiras. Atenção, as águas a partir de outubro vão estar respondendo de uma forma que talvez, se a gente não tiver legal, ir para esses lugares não é massa. Se você vai para a praia, se você vai para o rio, certifique se você está bem, para que quando você ressoar com essa energia, como está tendo muitas transformações e mudanças, é assim, nós somos cíclicos e o planeta é cíclico, a gente vê isso o tempo todo. Então, resumindo, os 4 elementos, porque aqui eu tenho terra em cima, aqui embaixo eu tenho água, aqui eu tenho fogo, caraca, e aqui eu tenho também o ar. Então, os 4 elementos, ventos, eles vão estar bem destemperados. Por quê? Porque é um momento aí de transição também planetária. Clarifica aqui para mim, por favor, o caos, que a gente precisa saber mais sobre esse momento, caos. Família, gente, família. E tá chegando no final de ano, ó, cada hora eu lembro de uma coisinha aqui, porque se a gente for ficar aqui é infinito e além. Família, muitas questões com família serem resolvidas, tá? Principalmente a gente entender, às vezes a família, cara, às vezes a gente não percebe que, às vezes, ao invés da gente ajudar, a gente tá atrapalhando, sabe? Ou às vezes a gente tá vendo alguma coisa acontecer e a gente não se manifesta, não fala, ó, isso aí não é legal. A gente não colide com aquilo, né? E vai naquele bolo e no final a gente também se dá mal. Então, o que não é certo, obviamente é errado, tem que ser falado, né? Opa, o mundo. Nossa, 2 cartas do mundo aqui, gente. Preparemos, né? Qual que é a mensagem? De novo aqui, ó, uma última carta falando, ó, é um final, a gente precisa finalizar o que precisa para que a gente não leve já para os próximos meses e principalmente aqui a gente já está na porta já para uma nova viagem, né? Por isso que eu falei, ó, se prepara para subir na nave, prepara a bagagem, né? O que a gente vai levar na viagem. É um momento de escolher, né, o que a gente vai ler, o que vai seguir com a gente para a gente continuar aprimorando, melhorando, e o que a gente precisa realmente desconstruir e mudar, principalmente na gente, né? Principalmente na gente. Por quê? Porque tem, assim como a gente está falando que está tendo esse rebuliço todo, que o planeta está se reorganizando, automaticamente essa força vem para a gente, e quem fizer isso, né? Não sou eu que garanto, é a quântica, o universo, é por sinergia, com certeza vai ter resultados bem positivos a nível de falar, nossa, eu deixei isso aqui que não estava me fazendo bem, realmente eu deixei, resolvi, e agora eu tô indo né? Tô indo mais leve pro próximo ano, tem um novo mundo chegando aí para muita gente, né? Uma nova realidade, né? Muito boa, olha que carta linda, né? O círculo e a gente aqui no centro, né? Pleno. Mas para isso tem toda essa coisinha aqui que a gente precisa fazer, né? Precisa fazer. Vou pedir aqui um conselho final pra gente. Ixi, gente, eu tô falando isso com vocês e eu já tô aqui pensando, né? Porque realmente tem muitas coisas aqui que eu tô encerrando, tô finalizando, tô tomando decisões, né? Porque acompanhando, vendo os oráculos aí que eu preciso fazer dentro da minha história, do meu samba, eu percebi que realmente o meu espírito tá falando, Ananda, é hora de você entender essa personalidade que você manifestou e ressignificar, desconstruir o que precisa. Tem coisa que eu vou deixar que eu sei que vai doer, que não vai ser fácil porque a gente tem apego, né? É tipo aquela roupa que a gente gosta muito, que tá lá no guarda-roupa há 30 anos e não serve mais. Cara, dá utilidade para ela. Eu precisei não, né? Eu escolhi fazer isso e isso foi muito bom para mim. Hoje eu vivo uma vida assim praticamente minimalista, porque trabalhando com a minha mentora, com a Argemira querida, né? Eu fui, ela me orientando, me falando, eu falei, realmente, os apegos começam pelas coisas que a gente já vê que tem dificuldade. Então, é hora de deixar,
não faz mais parte, não constrói mais algo positivo na gente. E a gente percebe quando a coisa começa a deteriorar, né? Geralmente aquela coisa que a gente fazia de forma tão gostosa, prazerosa, começa a perder o encanto, né? Ou com pessoas, ou com trabalho, seja o que for, gente. Mas olha, aqui tá pegando muito forte na personalidade, naquilo que a gente é. É hora das máscaras caírem. E a gente vai ver muitas coisas sendo reveladas. Acreditem, aqui tá mostrando que a gente vai ficar sabendo muitas coisas aí, né, das pessoas com as quais a gente convive no nosso trabalho, que vai fazer o nosso mundo dar uma virada e a gente ter que pegar uma direção aí diferente. Então, pra gente não ser pego de calça curta, vamos já começar, né, fazer esse trabalho interior, analisando aí o que é preciso. Senhor do Carmo do Tempo, uma mensagem pra gente aqui, né, pra quem tá se conectando com essa leitura. Lembrando que esse trabalho é um trabalho, primeiro, para o meu desenvolvimento pessoal. Então, quem chegar aqui, bem-vindo. Opa, achei que tinha caído, bem-vindo. Para as pessoas os amigos, né, queridos, que sempre estão olhando aí as leituras, gratidão imensa. Vocês fazem parte da minha história. E eu fico emocionada quando eu falo isso, porque faz mesmo. Galera de Itapoá, tive em Itapoá recentemente, revi algumas pessoas. Nossa, beijo enorme, 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 enorme pra vocês, viu? Amo vocês. Vocês sabem de que eu tô falando. Gente, que delícia. Ó, opa, saiu duas. Então a gente tá falando muito aqui também de vida material. E olha que legal. A carta que saiu aqui, ela tá falando um problema pessoal encontra uma solução. Então nós vamos, se a gente fizer o que precisa aqui, vai ter uma solução. Porque a gente tá falando de uma lua cheia em Câncer. Então muitas questões voltadas à família, a questão de escassez, tá na família. Então uma lua cheia em Câncer fala que um problema pessoal encontra uma solução, gente, confia, mas a gente precisa fazer o que precisa. Senão não tem solução, né? Para cada problema existe uma única solução. Pensa nisso comigo, né? Uma vez uma professora minha me falou assim, ó, para cada problema existe uma única solução. E eu falei, é fato, né? Então qual que é a solução? Seja qual for, ela precisa ser feita agora. Ainda esse ano, né? E a outra cartinha que saiu aqui, por quê? Que eu falei agora, porque aqui tá dizendo assim, ó, seus sonhos precisam de um plano prático. A gente precisa fazer um plano. Lembra que eu falei da fórmula? Senão tende a se repetir as coisas. E aqui a gente tá falando que é uma lua cheia em Touro, uma lua de terra. A gente precisa ser firme naquilo que a gente tá se propondo agora a querer para solucionar o problema. Então a gente tá falando de água e terra, né? Então tem que estar equilibrado para que a coisa tenha uma forma e tenha uma solidez. Então a gente está falando de emocional e de praticidade. E tem hora que o emocional, né? Eu vou usar um exemplo aí da área de trabalho, né? Tem hora que quando a gente envolve emocional no trabalho, não é prático. Porque o emocional é muito particular, né? A emoção, o coração. A gente precisa realmente unificar os dois aí. Então, se um problema pessoal encontra solução, e aqui a gente está falando para todos nós, para o coletivo, não é nem A nem B, é para todos nós, é para a energia do que está acontecendo, do que a gente precisa já ir arrumando aí no meio do caminho e procurar ajuda se não consegue sozinho, é importante, tá bom? Muito importante. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado, para quem vê essa leitura, esse movimento. Vamos nos preparar? Daqui a pouco é hora da grande viagem e eu espero que cada um esteja alinhado aí, né, com força, foco e fé naquilo que cada um acredita, né? Deixo aí para vocês o meu mantra, né, de colidir, vestir, transmutar e dispensar, para que cada um consiga fazer essa coisa que é necessário, né? Colidir com o que precisa, se vestir do que realmente é, dispensando aquilo que não faz parte e, é claro, né? Confrontando com aquilo e, é claro, dispensando. Isso é muito importante, tá? Dispensar, mas precisa ter esse confronto e a gente precisa deixar a coisa pronta, porque senão o universo vem e depois entrega pra gente de novo. Ó, beijo grande no coração de vocês. Fica na fé do que cada um acredita, tamo junto e a gente se fala.